Olá, tudo bem? Neste momento, estamos de volta para uma breve reflexão bíblica com o desejo de chegar até você, levando uma palavra para despertar o seu coração. Nesta oportunidade, eu gostaria de basear essa reflexão no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, esses dois versículos eu quero deixar diante desta reflexão. Quero, nesta oportunidade, falar sobre escolha e gostaria de lembrar a você que tudo em nossa vida se resume em uma escolha. O homem tem o direito de escolher. Isso é que difere os homens dos animais irracionais, porque o homem foi dotado desta capacidade de escolher o que quer, de ser aquilo que deseja. Então, a tua vida, a minha vida, depende da escolha que fizermos. Então, Jesus Cristo, ele, ao ensinar os seus ouvintes, ele coloca diante deles dois caminhos, duas portas e dois caminhos. Então, no versículo 13, eu acho interessante que Jesus começa com um aconselhamento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E encerra o versículo com uma advertência: e muitos são os que entram por ela. Então, em primeira mão, eu gostaria de lembrar aos meus amados e queridos irmãos que estão, meus amigos também, que possam estar à nossa escuta desta reflexão, gostaria de lembrar que Jesus Cristo, ele nos ensina através desse texto que há duas portas e há dois caminhos. Quer dizer, o que ele está dizendo é que diante de nós, as nossas decisões, elas realmente uma porta que se abre diante de nós quando nós decidimos, e dali para frente há um caminho a se percorrer. Então, ele dá aqui um conselho: entrai pela porta estreita. Queridos irmãos e amigos, ele diz que há essas duas portas. Cristo, com certeza, ele ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. Algumas pessoas estão pensando nisto, que o caminho de Cristo, ele é seguido pela maioria. Engano seu e de muitos. Primeiro, são poucos os que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento. Essa porta humilde do verdadeiro arrependimento, eu volto a dizer, são poucos os que querem entrar por ela. E em seguida do arrependimento, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus. Também esforçar-se sinceramente para obter ou obedecer, conhecer e obedecer aos seus mandamentos. São pouquíssimos. Meus queridos irmãos, observe isto. As pessoas também não querem buscar zelosamente o reino de Cristo e sua justiça. Isso é para quem faz uma escolha consciente e decidida. Então, também a maioria não quer perseverar até o fim com
verdadeira fé, pureza e amor. No meio desses que faz a escolha, ainda tem aqueles que a parábola da semente os identifica. Então, observe que nesta oportunidade, Jesus está falando para uma multidão. A segunda coisa que nós temos que entender é que Jesus Cristo, lá no seu Sermão do Monte, ele já havia descrevido as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino, as características deles e as bênçãos que a acompanham. Mas eu quero, prosseguindo, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esses que ouviram Jesus, esses seguidores, eles também realmente resulta que esses discípulos não escaparão à perseguição. Jesus falou das bênçãos que acompanham os que lhe seguem, mas não os isentou das perseguições. Não escaparão de forma nenhuma. Isso é que vai levando para o que ele quer dizer de caminho estreito. Além disso, constatando que alguns já pregam, continuam insistindo que servir a Cristo ou ser salvo é a coisa mais fácil da história ou da vida. Eu gostaria de lembrar aos senhores que ser salvo não é fácil, é uma escolha. Aí você diz assim, não, mas se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Não, isso é escolha sua. Jesus deixa bem claro que depende da escolha que você fizer. Então, nós precisamos entender que é uma vez que nós tomamos a decisão, que nós decidimos abraçar ou aceitar as coisas mais fáceis, o caminho mais fácil de seguir, foi uma escolha que fizemos. Então rejeitamos definitivamente o caminho estreito. E por esta razão, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele ensinava que segui-lo importa realmente em sérias obrigações. E eu gostaria de lembrar aos senhores que essas obrigações no tocante à justiça, à aceitação, da perseguição, ao amor, aos inimigos e à renúncia pessoal, implica em tudo isso e muito mais. Então, se você nesta manhã ou nesta hora, você estiver decidido, desculpe falar amanhã, neste horário que você está ouvindo, você tomar uma decisão, você tem que resumir isto em uma escolha, ou isto é uma escolha. Jesus, meus queridos, ele nos ensina isto, que nós precisamos seguir a ele, mas isso depende de uma decisão. Então, veja só, se você optar pelo caminho largo, ele diz que a porta é larga e também o caminho é espaçoso. Você pode seguir à vontade, mas lembre-se que essa é uma escolha que você fez. Então, essa escolha de entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, é a renúncia ao pecado, aos prazeres, aos desejos. Além dessa renúncia, é também uma decisão de praticar o que é verdadeiro, amar os inimigos, viver uma vida de abstinência e abraçar os conselhos benditos da palavra de Deus para que ela faça morada no teu coração e você possa sofrer as perseguições, as humilhações, você possa sofrer os abandonos que muitos sofrem até mesmo quando aceitam Jesus, são abandonados da sua própria casa, repugnados. E esta é a decisão que você tem que tomar. É um caminho estreito para seguir, mas é uma decisão. Não esqueça, encerrando aqui, eu pergunto a você, qual a escolha que você vai fazer? Você pretende entrar pela porta larga e caminhar passos largos pelo caminho largo, abraçando tudo que está a seu dispor? Ou você escolhe entrar pela porta estreita e trilhar pelo caminho estreito? A decisão é sua. Fica diante de você esta palavra de advertência
para o seu coração. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.